Olá, amigos, de volta aqui com um momento de reflexão com Almiro Ferreira, momento de espiritualidade, fortalecimento da fé, por meio da palavra, da oração, por meio do compreender os frutos oriundos do Santo Evangelho que hoje nos diz. Naquele tempo, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nosso sumo sacerdote, nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que eles afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegavam perto de povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou à mesa com ele, tomou o pão, abençoou e partiu e distribuía. Nisto, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então disse aos outros: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava a Escritura?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11, reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Queridos amigos, o Evangelho de hoje nos faz compreender e nos leva a algumas reflexões sobre reconhecer a presença de Jesus em nossa caminhada terrena. Quantas e quantas vezes parece que estamos perdidos, nos sentimos sozinhos, nos sentimos sem esperança, sem fé, sem motivação, sem luz, sem coragem, pelos fardos pesados da vida. E isso nos faz como cegos. O Evangelho de hoje narra justamente essa passagem dos discípulos de Emaús que encontram Jesus, porém, eles estavam tão absorvidos pelas dificuldades da vida, pela tristeza, tão abatidos, que não perceberam a presença de Jesus com eles. Então, o que é mais interessante nós podemos perceber é refletir, assim como eles que iam conversando pelo caminho não reconheceram de imediato a presença de Jesus, nós também muitas vezes em nossas vidas, devido às nossas preocupações, não nos deixam ver Jesus perto de nós. E temos essa certeza, essa fé, essa esperança que Ele nunca nos abandona, independente se você está passando dificuldade nesse momento, seja de doença, tristeza, problemas com droga, desemprego, violência, enfim, problemas sentimentais, separações, problemas familiares, problema no trabalho, ou qualquer que seja o tipo de situação que você está vivenciando.
Não perca a esperança, Cristo está contigo. Nesse momento Ele está direcionando caminhos. É preciso deixar cair essa cegueira que atrapalha nós reconhecermos Jesus. O bom cristão é aquele que conhece e reconhece Jesus ao longo de toda a sua vida, ao longo dessa caminhada terrena. O bom cristão é aquele que se alimenta da palavra, da espiritualidade, e isso faz com que ele compreenda a presença de Cristo em todos os momentos de sua vida, porque Cristo não nos abandona jamais. E isso que eles caminhavam, os discípulos de Emaús, e Cristo apresenta-se diante deles e começa a conversar. E Jesus diz para eles, porque eles estavam como cegos, e Jesus pergunta como é que eles podem caminhar daquela forma, mas sem perceber a presença de Cristo. E isso fica para nós refletirmos também. Nós temos a presença de Cristo diariamente em nossas vidas, e por que não permitimos reconhecê-lo diariamente no nosso caminhar? O bom cristão reconhece e vê Jesus na caminhada. Temos que perceber a luz de Cristo ao nosso lado no dia a dia. Ser grato, ter o dom da gratidão por tudo aquilo que Ele coloca no nosso caminhar terreno. Porque reconhecer Jesus é perceber e seguir seus ensinamentos. Os discípulos reconheceram Jesus no partir do pão. Quando Ele sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu, distribuindo a eles. E nisso os olhos deles, que estavam ora como cegos, passaram a ver e reconhecer a presença de Cristo. São nos gestos mais simples, nos gestos que para muitas pessoas não têm importância, é que se manifesta toda a presença de Jesus Cristo, produzindo grandes obras, nos direcionando caminhos. É preciso reconhecer Jesus ressuscitado, que está conosco sempre. É preciso reconhecer Jesus nas Escrituras. Conhecer, porque a Escritura, a Palavra de Deus, fala de Jesus ao longo de todas as narrativas que percebemos na Palavra de Deus. É preciso alimentar-se diariamente da oração, da leitura do Evangelho, das reflexões diárias, para que nós possamos compreender e reconhecer Jesus, que Ele não abandona você, não abandona a mim, está conosco sempre. Tendes fé. Tudo que você está vivenciando agora vai passar. Seja os fardos mais pesados, isso é passageiro, porque Cristo ressuscitou para que nós também pudéssemos ser libertos de nosso pecado e principalmente termos essa certeza, essa esperança da alegria do reencontro com Cristo ressuscitado. Não mais o Cristo crucificado, mas o Cristo ressuscitado. Sinal de alegria, sinal de esperança, de fé, de motivação, de garra, de ânimo. Que nós possamos abrir os nossos corações e não deixar com que as preocupações da vida tornem-nos cegos, não nos deixando impedido de vir Jesus. Ver Jesus a todo momento e que possamos levar também essa presença de Cristo a outras pessoas, sendo sal e sendo luz a todo momento e a todo instante em nossas vidas e na vida dos que tanto precisam também reconhecer Jesus. Momento de reflexão com Albino Ferreira. Um beijo no coração de cada um de vocês.